Olá, eu sou seu instrutor Cid e nesse tópico iremos abordar sobre foco e profundidade de campo, né? Tentar desmistificar um pouquinho sobre o que é o foco e o que é esse cabordes aí de profundidade de campo. Bom, o foco é uma configuração que determina o quão nítido o assunto estará na imagem. Okay? Acho que a gente não tem nem precisar. Essa é a melhor síntese do que é o foco, né? O que acontece? O foco ele ocorre no ajuste de lente da câmera, né? Ele pode estar exatamente no modo automático quanto no modo manual. Isso nas DSLRs, né, da vida, né? Se você for usar câmeras um pouco mais domésticas, como aquelas cybershots, né? Ela não vai ter essa possibilidade de... O foco é ajustado a partir da lente da câmera. Ele ocorre na lente da câmera, tanto nos modos automáticos quanto no modo manual, né? Nas câmeras dos smartphones isso ocorre mais de forma automática mesmo, né? Só aqueles celulares que vem com acessórios para fazer jogo de lente é que ocorre isso também. Mas em máquinas até caseiras, como essas Tabshots, essas máquinas mais domésticas, ela permite também você fazer esse ajuste de forma automática ou de forma manual. Ela serve para o foco, ele serve para dar destaque, né? Ele dá destaque a certas áreas da sua fotografia e ele diz exatamente onde está esse destaque, né? O que você, mesmo quando você fotografa uma cidade e tem muitas pessoas e você quer mostrar exatamente um ponto da cidade, um ponto das pessoas, ou uma pessoa nessa multidão, é através do foco que vai definir quem é, ou seja, eu estou querendo dizer que é através do foco que você vai facilitar, né, para que a pessoa que está observando a sua fotografia entenda mais rapidamente, né, qual que é o destaque dessa fotografia. Bom, sobre os pilares que eu falei tantas vezes com vocês, né, para você fazer boas fotografias, ter uma boa dominância de fotografia, você precisa entender e dominar muito bem esses conceitos, né, e o conjunto de definições dentro da abertura do diafragma, na velocidade do obturador, na sensibilidade ISO e no foco, né? A gente trocou a ideia sobre essa abertura do diafragma, falamos também sobre a velocidade do obturador, quanto que ele define ou não na boa fotografia, se você tem a intenção de captar ou não movimentos, a sensibilidade do ISO, né, do quanto de luz que vai receber, e o foco. O foco é a quarta perninha ali que mantém a mesa em pé, né? E esses, para mim, no meu ponto de vista, são os pilares básicos da fotografia, né? Se você quer começar a ter uma dominância criativa a partir da fotografia, você precisa entender esses conceitos e dominá-los muito bem. Inclusive, se for no celular, se você estiver trabalhando com smartphones, esses mais modernos pedem que você entenda um pouquinho disso também. Bom, em um ponto de foco definido, não é possível ver a extensão horizontal. Okay? Quando você vê um ponto de foco definido, como exemplo uma macro, por exemplo, você não consegue ter uma ideia de como é que é o horizonte, até onde vai esse horizonte. Contudo, há uma distância que o foco alcança, né? De forma direta, você consegue perceber uma distância, né? Se você pega e fotografa, mesmo de forma macro, e você olha algo, você vai perceber que entre aquilo que você está vendo existe um fundo e que você consegue perceber que esse fundo não está no mesmo plano do que está no destaque, no foco, né? Essa distância que há entre os objetos, entre o que eu percebo mais próximo da lente e o que está mais distante da lente, a gente chama de profundidade de campo. Ok? Falou de profundidade de campo, é exatamente essa distância, né, desse ponto definido através do foco, né, do que está em destaque e o que está a fundo dele, nos demais planos. Quanto maior for o valor da abertura, menor a profundidade de campo. O foco só alcança itens próximos à lente. Ele é ideal para fotografar detalhes e retratos, onde o item fica nítido e todo o resto dessocado. Já se você vai falar em determinar objetos distantes da lente, quanto menor o valor da abertura, né, quanto mais fechado tiver esse diafragma, maior a profundidade de campo. Itens distantes entram em foco, né?
Ele é ideal para fotografar paisagens, pois amplia a profundidade de campo, trazendo nitidez a todos os elementos. A gente vai aqui passar rapidinho sobre distância focal, né? Apareceu outro monstrinho aqui na nossa vida, mas para a gente entender como que se dá, né? Porque algumas lentes elas alcançam mais, outras alcançam menos. E o segredo está exatamente nesse conceito de distância focal, né? A distância focal ela mede o espaço entre o centro óptico da lente e o sensor da câmera. O centro óptico é exatamente o meio, né? Dentro de um objetivo, mesmo que seja de um smartphone, dentro de uma câmera de smartphone, ele vai ter um joguinho de lentes que nem esse aqui, ok? Daí, a distância entre esse centro óptico e o sensor da câmera, que fica aqui encostadinho aqui, se for no caso do smartphone, ele vai ter também um sensor, vai ser chamado, exatamente essa distância, vai ser chamada de distância focal, ok? E ela pode variar de acordo com a lente utilizada. Quanto menor essa distância, menor é a abertura real. Logo, a quantidade de luz, a quantidade de coisa que esse sensor pode registrar, ele fica mais limitado, né? Quanto mais abertura eu tiver, quanto mais distante, mais alongada for essa objetiva, for essa lente, mais distância focal eu vou ter, logo eu vou ter mais abertura. E com isso, campos de profundidade maiores, né? O que acontece aqui no exemplo dessa daqui, né? Pode ver, né? Essa daqui, que quanto mais cresce, né? Você pode ver que ela tem um alcance maior. Olha aqui, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Podem perceber que, no caso desse amarelo aqui, que é de 85 milímetros, olha só, o tamanho do sensor dela aqui, como fica bem maior do que essa outra, que eu acredito que seja de 25 milímetros, né? Exatamente o segredo está aqui, ó, nessa distância focal. Quanto maior a distância, mais abertura eu tenho para o meu sensor poder gravar a luz. Bom, diante disso, a gente precisa entender que, assimilado esses conceitos, a gente precisa entender que é possível aplicar essas técnicas a fim de ampliar e reduzir a profundidade de campo da sua fotografia. Quando eu digo que eu posso ampliar ou reduzir essa profundidade de campo, eu quero dizer que eu posso deixar mais nítido ou menos nítido as coisas que há por trás do meu objeto em destaque, né? Ao qual o foco está dando ênfase. Quanto menor for a profundidade de campo, apenas um dos planos terá nitidez. Okay? Quanto menor for a profundidade de campo, quanto menos o foco puder alcançar, né? Apenas o primeiro plano é que ele terá toda a nitidez, ele terá todo o destaque, atrás vai ficar aquela foto borrada, né? A gente olha muito, vê muito no cinema, vê muito na novela, esse tipo de coisa, né? Ele é ideal para fotografar detalhes em retratos, fotos de animais, fazer close-ups de flores e insetos. Para ele acontecer, ele precisa aumentar a abertura do diafragma, isso ocorre num aumento da distância focal da lente e uma aproximação da câmera do assunto a ser fotografado, né? Para isso acontecer, a câmera também tem que estar próxima do objeto. Daí ele vai dar muito mais ênfase a esse destaque e o fundo vai realmente ficar desfocado. Com a maior profundidade, mais planos terá nitidez. Ele é ideal para fotografar paisagens e muito utilizado também no fotojornalismo. Porque quando ele ocorre, há uma diminuição da abertura do diafragma, também uma diminuição da distância focal da lente e um afastamento da câmera do assunto a ser fotografado, né? Daí, quanto mais eu afasto, mais profundidade de campo o meu sensor consegue ter e ele começa a definir um pouquinho melhor o que há nos planos depois do objeto em destaque. Como exemplo dessa fotografia aqui, ó. Ela já começa a me dar detalhes lá do fundo, diferentemente dessa primeira que está o fundo muito mais desfocado. Mas o primeiro objeto você percebe que ele tem foco, só que agora ele tem um pouco menos de foco do que o primeiro, né? E aqui a gente tem os exemplos de aplicação de profundidade de campo, né? A gente tem esse exemplo aqui, onde a profundidade de campo ela é maior, esse primeiro exemplo. Daí a gente consegue ver que o objeto em destaque ele está focado, coisa e tal está aqui, como no primeiro plano, mas os demais objetos que vêm atrás dela ainda tem uma definição, né?
Ou seja, esse foco ele está pegando muita coisa além dela, né? Esse sensor ele está alcançando muito mais luz desses detalhes aqui e vai além dela que está aqui no primeiro plano. E na segunda fotografia ocorre exatamente o oposto, né? O foco dessa lente está muito mais preocupado com esse objeto na frente, tem uma menor profundidade, e daí ele só vai focar o que está próximo da lente, ele vai deixar bem focado o que está próximo. Se estiver atrás, fica desfocado. Aqui também é uma brincadeirinha desse tipo, mas já brincando com mais 2 ou 3 dimensões, 3 pontos de profundidade e trazendo diferenças, né? Tipo, nesse exemplo aqui você pode perceber que também é possível configurar, fazendo com que o primeiro plano ele esteja desfocado, o último também, e o meio ele esteja nítido, ele esteja bem claro que o foco ele vai lá para o meio, né? Okay? Mas isso vai depender muito da configuração de câmera, vai depender também se é uma DSLR, né? As câmeras do smartphone talvez eles não consigam fazer isso tão bem, mas pelo que eu tenho notado, essas novas tecnologias têm conseguido fazer isso muito tranquilamente. Aqui desse lado eu tenho um modelozinho mostrando como que isso funciona, né? Sobre a distância focal, que acontece com a profundidade de campo que vai ganhando cada vez mais nitidez. E é isso. Obrigado a todos que chegaram até aqui e até o próximo tópico.